Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pronto aí para mais uma jornada de Direito Constitucional para a segunda fase da OAB? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Tiago Torres, sou professor aqui do Aprovaram, coordenador dos cursos voltados para o exame da OAB, e agora nós vamos trabalhar aqui mais um encontro de Direito Constitucional. Quem assistiu minha última aula sabe que a gente estava dando aquelas aulas de orientações gerais, e na última aula eu falei sobre competência, né? Falei dos vocativos, do endereçamento e tudo mais. E na última aula nós já começamos aí a marcar alguns artigos, não é isso? Marcamos o artigo 102, marcamos o artigo 105, marcamos o artigo 108, marcamos o artigo 109 e marcamos o artigo 125, que são todos artigos relacionados à competência dentro da Constituição Federal, ok? É através deles que nós vamos inicialmente encontrar ali a competência da peça processual que nós teremos que fazer. Lembrando que a competência, ela define não apenas o vocativo, não apenas o endereçamento, não apenas o excelentíssimo senhor doutor lá em cima, não. A competência, ela também faz parte dos seus fundamentos lá na petição inicial, onde você deve falar sobre o foro competente e utilizar o artigo adequado relacionado aí ao enunciado que for proposto na prova de vocês, ok? Lembrando que também, falando sobre competência, nós marcamos aí, fizemos marcações em alguns artigos específicos de leis específicas relacionadas às peças processuais constitucionais, ok? Então hoje é muito importante que vocês estejam aí, ó, com o vadimeco de vocês. Vamos marcar mais artigos e vamos falar aí de estrutura de petições, ok? Então, para começar, vem aqui comigo, produção, nós vamos falar de preâmbulo, né? Eu sei que a gente já falou um pouquinho, mas é importante eu falar de preâmbulo novamente com vocês, e fiquem tranquilos porque, apesar de eu falar de preâmbulo aqui, na nossa apostila vocês têm um modelo de todos os preâmbulos possíveis das peças processuais constitucionais, ok? Então, vocês podem averiguar e vocês podem dar uma olhadinha lá na apostilinha, no primeiro material que já encontra-se disponível aí para vocês, ok? Mas hoje nós temos que falar um pouco mais sobre preâmbulo, como difere dos cursos anteriores, porque nós tivemos alterações aí com o novo Código de Processo Civil. E, por razão dessas alterações, a gente precisa trabalhar isso aí com vocês, ok? Então, antes da gente começar a falar, adentrar especificamente no preâmbulo, bote aí, produção, na primeira tela, por favor, eu quero falar com vocês sobre os verbos de cada uma das ações que nós vamos trabalhar. Então, vocês estão vendo aí, ó, continua na tela aí, tá, produção? Nós estamos vendo aí que para os remédios constitucionais, e é claro que nas oficinas de peças, nós vamos trabalhar cada um desses remédios constitucionais, o verbo adequado para se colocar na petição de vocês é o verbo impetrar. Então, olha, remédios constitucionais, você vai usar o verbo impetrar. Então, não tem jeito de propor um habeas corpus, de propor um habeas data, um mandado de segurança. O verbo adequado é impetrar. Então, quem impetra um mandado de segurança, um habeas corpus, está impetrando, na verdade, não está propondo, ok? Então, olha, para todos os remédios constitucionais, não se esqueçam, o verbo é impetrar, ok? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção à ação popular, ação civil pública. Continuando aí na tela, vocês vão ver que há outras petições. Por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que são ações do controle concentrado de constitucionalidade. Além delas, a ação pelo rito comum, porque, olha, vem aqui, traz para mim. Gente, acabou. A ação ordinária, o rito ordinário acabou. O novo CPC agora traz o rito comum. Então, olha, ao invés de vocês escreverem lá ação pelo rito ordinário,
É ação pelo rito comum. E quando a gente estudar a ação pelo rito comum, a gente pode saber que ela pode ter vários nomes. Por exemplo, quer ver? Ó, uma ação pelo rito comum pode ser muito bem uma ação de obrigação de fazer. Ok? Isso nós vamos estudar nas oficinas de peças. Mas, volta para a tela, porque o que eu quero dizer para vocês agora é que para a ação pelo rito comum, as ações do controle concentrado que eu já falei, a reclamação constitucional, o verbo será propor. Então, quando vocês estiverem escrevendo no preâmbulo de vocês, o verbo não é mais impetrar. Impetrar é para os remédios constitucionais. Agora, para essas outras petições iniciais, ADI, ADC, ADO, ADPF, ação pelo rito comum, reclamação constitucional, o verbo é propor, ok? Propor. E quanto aos recursos, nos recursos aí, ó, nós temos o agravo de instrumento, a apelação, o recurso especial, o recurso extraordinário, o recurso ordinário constitucional, o verbo deverá ser interpor. Então, quem precisa de entrar com recurso, a pessoa interpõe um recurso, seja um agravo, seja uma apelação, seja um recurso especial, um recurso extraordinário ou o famoso ROC, que é o recurso ordinário constitucional, ok? Para os embargos de declaração, o verbo deverá ser opor, tá? Então, quem precisa de se utilizar aí de embargos, opõe embargos, ok? E as defesas, e nós falamos de contestação, o verbo deverá ser apresentar, ok? Então, olha, impetrar para os remédios constitucionais, propor para as petições iniciais do controle concentrado, mais a reclamação e a ação pelo rito comum, ok? Os recursos, agravo de instrumento, apelação, RESP, recurso extraordinário, recurso ordinário constitucional, o verbo deve ser interpor. E os embargos, opor, e as defesas, apresentar, ok? E é claro, né, gente, que quem, por exemplo, interpõe um recurso é chamado de recorrente. E aquele contra quem você interpõe um recurso é o recorrido. Assim como quem impetra um mandado de segurança, um remédio constitucional, é impetrante. E a pessoa, do outro lado, no polo passivo de um remédio constitucional, é impetrado, ok? Nas petições iniciais, aquelas do controle concentrado, podemos tratá-los como autor e réu também, ok? E quem apresenta defesa, aí é autor e réu também, ok? Na contestação, por exemplo, autor e réu. Na contestação de um remédio constitucional, você pode continuar aí trabalhando as nomenclaturas, por exemplo, do remédio, impetrado, impetrante, ok? Então, gente, falamos aí desses verbos, que são verbos importantíssimos, que devem compor o seu preâmbulo na hora de você montar o seu preâmbulo, ok? Não se esqueçam disso, eles também definem ali, ó, as nomenclaturas que vocês irão utilizar para o autor e o réu, que pode mudar de recorrente, recorrido, impetrado, impetrante, ok? Tudo bem? Embargante, embargado, isso aí é importante para vocês, beleza? Bom, partindo aí para a próxima tela, eu trago para vocês um modelo de preâmbulo, tá aí já na tela para vocês? Olha só, Pedro, não é? Vamos utilizar aqui um exemplo de um mandado de segurança, né? Pedro, Estado Civil, nacionalidade, 3 pontinhos, profissão, 3 pontinhos, residente domiciliado na 3 pontinhos, bairro, 3 pontinhos, cidade, 3 pontinhos, estado, 3 pontinhos. Agora, veja só, o que está grifado aí é o que o novo Código de Processo Civil trouxe, olha. Com endereço eletrônico, 3 pontinhos, inscrito no cadastro de pessoas físicas, que a gente chama de CPF. Pode deixar, professor, CPF? Pode deixar. É melhor que vocês escrevam cadastro de pessoas físicas e, entre parênteses, coloque a sigla CPF. Sob o número 3 pontinhos e registro de identidade geral, entre parênteses, RG, sob o número 3 pontinhos. Agora, olha só, traz a imagem para mim.
Então agora, gente, antes era opcional. Antes, quando vocês faziam, principalmente vocês aí que que vieram da repescagem, que fizeram a última prova, não conseguiram, veja, não se tinha a obrigatoriedade de colocar CPF, não se tinha a obrigatoriedade de colocar RG, ok? Mas agora é obrigatório. É, professor? É sim. Vamos lá no 319 do novo Código de Processo Civil, ok? Professor, é para procurar? Gente, ó, é para procurar e não só é para procurar, como nós vamos iniciar ali as marcações, ok? Então procurem aí no Vadimeco de vocês o artigo 319 do novo CPC, ok? Eu vou procurar aqui também, justamente para animá-los. Mas olha só, já achei, hein? Vejam só, 319. A petição indicará 1. O juízo a que é dirigida. 2. Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável. Então, veja, outra coisa que mudou. Bota aí, grifa embaixo, existência de união estável. Então, olha, como que eu vou colocar isso? Se o enunciado informar para vocês que o cliente de vocês encontra-se em união estável, vocês vão saber que na parte do estado de qualificar o cliente, vocês não vão colocar estado civil. Ao invés de colocar estado civil 3 pontinhos, vocês vão colocar união estável ou melhor. Ao invés de colocar união estável, vocês vão colocar companheiro. Por quê, professor? Porque quem é casado, quem está casado, a gente coloca casado, quem está solteiro, a gente coloca solteiro, e quem está em união estável vai ser o companheiro ou a companheira, ok? Essa é uma alteração, uma outra novidade aí que talvez pode pesar no preâmbulo de vocês aí nessa prova, ok? Então agora, além de todas as alterações do endereço eletrônico, do CPF, RG, a união estável, onde vocês vão colocar companheiro ou companheira, ok? Bom, continuando aí no 319, nós estamos no inciso 2, veja só, hein? Nome, prenome, estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, um endereço eletrônico. O que é o cadastro nacional de pessoa jurídica, gente? Está obrigatório também. Assim como o CPF e o RG agora são obrigatórios, nós vamos entender isso aqui por quê. O cadastro de pessoas jurídicas também é obrigatório. E o cadastro de pessoas jurídicas nada mais é do que o CNPJ, ok? Então, olha, por que é importante a gente saber disso? Isso é tão simples, professor. Isso aqui, o senhor não precisa explicar, está na lei e tal. Gente, realmente. Mas, se a questão não informar para vocês o CPF do seu autor, se não informar o RG do seu autor, né, se não informar os dados também do legitimado passivo, sabe o que pode acontecer? Isso vai gerar um reflexo para vocês lá nos pedidos, porque vejam só, olhem comigo, o que diz o parágrafo 1º, que vocês vão marcar agora, o parágrafo 1º do artigo 319 do CPC. Olha só. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Então, veja, o enunciado não informou ali a existência do CPF, do RG, de uma das partes da peça de vocês. Ok? Ou CNPJ. Vocês deverão, requerer isso lá nos pedidos. Lembra que o último capítulo de uma petição inicial são os pedidos e requerimentos. Vamos estudá-los daqui a pouco. Mas, na ausência de esses dados, CPF, RG, CNPJ, olha, o que vocês devem fazer? Vocês devem ter mais uma linha de pedido na petição inicial de vocês, requerendo justamente a obtenção desses dados aí, ok? Bom, continuando, ainda o inciso 2 do 319, porque, olha só, a existência da união estável, profissão, número de inscrição no CPF, no CNPJ, um endereço eletrônico, grifa endereço eletrônico, relembrando,
Vocês vão apenas escrever endereço eletrônico, 3 pontinhos, a não ser que a questão, o enunciado, informe para vocês que o seu cliente, o seu João, ele tem o seguinte e-mail, ok? Então, aí vocês vão usar aquele e-mail e aquele e-mail vai compor o preâmbulo, ok? Bom, o domicílio, a residência do autor e do réu. As pessoas pensam que esses dados devem ser só do autor no preâmbulo. Não, os dados mesmo também são cabíveis para o réu. Então, olha, se eu tenho que ter CPF, identidade, CNPJ, eu tenho que ter isso do autor, eu tenho que ter isso do réu também, ok? Então, veja. E se o enunciado não informar? Se o enunciado não informar, vocês irão requerer isso lá no final da peça, pedidos e requerimentos. Por isso que eu preciso neste instante que você pegue aí, ó, a sua canetinha, a cor correspondente lá que você está deixando para o pedidos e requerimentos e grifar aí o 319, parágrafo 1º, ok? Mas, professor, precisa disso mesmo? Gente, se a questão não informar, e eu acredito até que o enunciado, por maldade, pode não informar para vocês, saibam, vocês vão fazer um requerimento lá, mais um requerimento a ser feito lá nos pedidos. Mas isso não muda muito a vida prática, não, tá? Se vocês estiverem advogando depois, não tiverem esses dados, e até mesmo na prova, se não tiverem esses dados, a única consequência é você fazer o requerimento nos pedidos e requerimentos. Mas, na vida prática, vejam o que diz o parágrafo 2º, a título de ilustração. Não precisa marcar. A petição inicial não será indeferida, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2, quando for possível a citação do réu, ok? Mas, aqui nós estamos falando de prova de segunda fase. E falando de prova de segunda fase, é necessário que, não tendo esses dados aqui completos no enunciado, ok, vou requerê-lo lá nos pedidos e requerimentos, ok? E a gente vai ver como é que faz pedido, requerimento, já já. Bom, então nós temos aí, volta a tela para a gente ver o modelo do preâmbulo, que bacana. Então a gente sabe lá, ó, Pedro, Estado Civil, 3 pontinhos, porque a questão não me informou se Pedro era companheiro, se Pedro era casado, se Pedro era solteiro. Nacionalidade, a questão também não me informou a nacionalidade de Pedro. Então, portanto, eu não sei se Pedro é português, se é brasileiro, se é espanhol. Então, nacionalidade, 3 pontinhos. Profissão, 3 pontinhos, residente domiciliado no bairro, cidade, estado, com endereço eletrônico, inscrito no cadastro de pessoas físicas e registro de identidade, vem, vírgula, respeitosamente, vírgula, por meio de seu advogado que a esta subscreve. Olha, vem cá, vem comigo. Vejam só, gente, antigamente, você que fez a repescagem vai me falar isso, que quando você elaborava essa parte do preâmbulo, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por meio de seu advogado, que a esta subscreve, nos termos do artigo 39, ou com procuração anexa, nos termos do artigo 39 do CPC, propor, impetrar, não era assim? Só que houve uma mudança. Volta ao preâmbulo, eu vou falar para vocês agora. Olha só, vem respeitosamente, por meio de seu advogado que a esta subscreve, entre parênteses, procuração anexa, nos termos do artigo 287 do Código de Processo Civil. Gente, vem cá. O artigo 287 do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, agora, traz algumas especificidades sobre a questão da procuração. Inclusive, olha, quando faz, inclusive, previsões em relação à concessão da justiça gratuita, que deve agora constar junto ali da procuração, ok? Então, vamos dar uma olhada lá no 287. Vamos comigo, gente, no artigo 287. Professor, professor, é para procurar? É para procurar, gente, porque vocês já vão manuseando e familiarizando com o vade-mecum de vocês. Só não escrevam nele, apenas façam aí as marcações que nós orientarmos, ok? Ok, olha lá. Ó. A petição inicial deve vir acompanhada de procuração que conterá os endereços do advogado
eletrônico e não eletrônico. Então, veja, um dos requisitos aqui do preâmbulo é informar também o endereço eletrônico do advogado. Mas você não precisa escrever endereço eletrônico, basta você colocar lá, entre parênteses, procuração anexa, nos termos do artigo 287 do Código de Processo Civil. Professor, eu posso colocar do novo Código de Processo Civil na minha prova? Gente, o novo código já não é novo código mais, já está em vigor. É o Código de Processo Civil atualmente vigente. Então, vocês já podem tratá-lo como Código de Processo Civil. O de 73, ele é o velho, tá? O velho. E ele não faz mais parte aqui, ó, do nosso ordenamento jurídico e, portanto, nem vale a pena ficar citando ele. Aliás, vocês nem vão citá-lo aí nas nossas provas, ok? Eu quero que vocês também procurem comigo o artigo 105 do novo Código de Processo Civil. Vejam o que diz o artigo 105 do novo Código de Processo Civil, ou então agora, melhor dizendo, do Código de Processo Civil, ok? Bom, enquanto vocês procuram, eu vou tomar um copinho d'água aqui, ó. Vamos lá? Olha só, diz o artigo 105, a procuração geral para o foro otorgada por instrumento público ou particular, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber, citação, confessar, reconhecer, procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se fundamenta a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso, assinar declaração de hipossuficiência econômica. Então, percebam que agora, na procuração, tem aí, ó, a declaração de hipossuficiência econômica, mas aí, ó, ok? Constando agora da procuração geral, tá? Quer dizer, na verdade é o seguinte, ó, da quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica faz parte, na verdade, da procuração com poderes especiais. Mas é só para ilustrar para vocês que agora não se faz mais como antigamente o pedido da gratuidade da justiça de forma separada, através daquela declaração à parte, ok? Isso é feito agora na procuração, tá? Você pode pedir isso lá nos pedidos, a gratuidade, requer a gratuidade da justiça gratuita, nos termos, aqui ó, nos termos do artigo 105 e da lei, né, de hipossuficiência, que fala da declaração da hipossuficiência para pagar ali as custas processuais, pode, ok? Mas nós vamos ver isso nas oficinas de peças e nós veremos isso também nos pedidos, tá? Então, só para ilustrar para vocês que agora, na procuração por poderes especiais, o que acontece? Você faz o pedido de justiça gratuita nela, né? Você faz, na verdade, não o pedido, você faz a declaração da hipossuficiência econômica do seu cliente na procuração. E aí, ó, se é o enunciado, qual que é o resultado prático disso para a nossa prova? Gente, se o enunciado narrar que o nosso cliente ele é hipossuficiente financeiro, econômico, para poder figurar, para poder estar num processo, isso significa que vocês terão que pedir o quê? A gratuidade da justiça, ok? E para pedir a gratuidade de justiça, se a questão narrar que ele é hipossuficiente, e isso pode acontecer, vocês vão fazer esse pedido, ó, lá nos pedidos e requerimentos, dizendo que vocês requerem o benefício da justiça gratuita, nos termos da declaração, informada na procuração aí, de acordo com o artigo 105 do Código de Processo Civil. Nós vamos trabalhar isso mais, tá? É só a título de curiosidade e de informação também, porque o enunciado pode muito bem dizer que seu cliente lá, ó, é hipossuficiente e você já fica ciente de que a declaração dele está junto da procuração do advogado. E isso deve refletir na sua peça lá nos pedidos e requerimentos. Ok, gente? Continuando o preâmbulo, e ó, no preâmbulo, quando você disser que você está representado aí por meio do seu advogado, não se esqueçam, parêntese,
conforme procuração anexa em acordo ou nos termos do artigo 287 do Código de Processo Civil. Fecha o parêntese, volta para a tela e vamos continuar no nosso preâmbulo. Perante vossa excelência, impetrar. Por que impetrar, hein? Porque é um mandado de segurança aqui no caso, né? Com fulcro no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, artigo 1º e seguintes da Lei 12.016 de 2009, que é a Lei do Mandado de Segurança, e artigo 319 do Código de Processo Civil, mandado de segurança contra ato de autoridade coatora, nome, 3 pontinhos, vírgula, Estado Civil, 3 pontinhos, vírgula, nacionalidade, 3 pontinhos, vírgula, cargo da autoridade. Aí, gente, olha, se é uma autoridade coatora, a questão vai te dizer qual é o cargo que ela ocupa. Então, ao invés de profissão, eu coloquei aqui, ó, no preâmbulo de vocês, cargo. Mas, na verdade, se tivermos diante de uma ação que, no polo passivo, estamos tratando da autoridade coatora, veja que o cargo será informado no enunciado para vocês, ok? Bom, com endereço na bairro, cidade, estado, endereço eletrônico, né, de acordo com o 319, inscrito no CPF sob o número tracinho, RG sob o número tracinho, pelos fatos e fundamentos que passa a expor, ok? Então veja, estamos aí diante de um modelinho de preâmbulo. Agora, vocês têm que fazer um preâmbulo bem completo lá, e tem que tomar cuidado com o preâmbulo. Professor, o preâmbulo é tão fácil, por que você está falando isso? Gente, no 18º exame da OAB caiu uma ação popular. E nessa ação popular, eram tantos os legitimados passivos, tinha ministro de Estado, tinha diretor de empresa, tinha diretor de autarquia, tinha presidente da comissão de licitação. E veja, cada um desses, ó, é um endereço, um estado civil, uma profissão, quer dizer, né, a profissão que eles estavam exercendo já estava informado, mas endereço eletrônico, CPF, RG. Então, naquela prova do 18º exame de ação popular, que era contra ministro de Estado, diretor de empresa, diretor de autarquia, presidente da comissão de licitação e tudo mais, aquele preâmbulo ficou exatamente do tamanho da primeira página da peça. Não era um preâmbulo pequeno, era um preâmbulo que ocupou a folha inteirinha, ok? E o desafio dessa ação popular do 18º exame foi justamente o tempo. Por quê? Porque o preâmbulo ali, ó, já ocupou boa parte do tempo dos candidatos, ok? E, certamente, se estivéssemos diante de uma ação popular como a que caiu no 18º exame, saibam vocês que nós teríamos mais trabalho ainda, porque agora, mais do que nunca, é obrigatório, ó, o CPF, identidade de cada um deles e também agora endereço eletrônico, ok? Então, vejam, preâmbulo é pontuado, muito pontuado, é no preâmbulo que nós vamos colocar o nome da peça, é no preâmbulo que vai ter os fundamentos da peça. Então, preâmbulo é uma das partes mais importantes aí da peça, ok? Para mim, ó, pede só para fundamentação, ok? Porque para mim, a parte mais pontuada normalmente que eu vejo, fundamentação. A segunda parte mais pontuada, talvez seja os pedidos, mas o que determina se a sua peça vai ser zerada ou não, ou se você vai perder e ganhar uns pontinhos, ó, é lá no nosso amigo preâmbulo aí que vocês viram. Professor, tá na apostila? Tá na apostila esse preâmbulo e todos os preâmbulos possíveis aí para as nossas diversas ações aí de constitucional, ok? Beleza? Bom, fizemos já algumas marcações importantes no nosso vadimeco e agora nós vamos passar para o ponto 3, ok? Ponto 3 dos fatos, está na tela para vocês. Por que eu coloquei já na tela aí um enunciado de prova? Foi até um enunciado de prova isso aí, tá, gente? Por quê? Porque normalmente, vem cá comigo, tá vendo como é que ele é grande? Ele é enorme? E assim, eu passo muito mal quando eu
ouço aluno dizer que veio de outro cursinho e que lá fala, que o professor fala que é simplesmente copiar os fatos, que os fatos não são pontuados, ou que os fatos são pouco pontuados. Gente, na verdade, os fatos, às vezes, podem ser pontuados ou não, ok? Mas qual que é o problema dos fatos? Que ou é pouco pontuado, ou os fatos não é nem pontuado, tá? Qual que é o problema dos fatos? Os fatos, ele faz parte da peça. Ele tem que fazer parte da peça. Ponto. Segundo, se você copiar ipsiliteris, o que está ali no enunciado, olha, você vai acabar gastando aí pelo menos 1,5 folhas até, se for o caso, copiando enunciado certinho. E olha, os fatos você tem que narrar para o juiz compreender rapidamente o que está acontecendo ali, ok? Então você não precisa copiar a questão toda, o enunciado, e transformar ali seu primeiro título dos fatos, não. Aliás, isso é ruim. Você vai perder muito tempo, vai ocupar boa parte das suas folhas, num tópico que raramente é pontuado, mas que é importante porque faz parte. Então, qual é o segredo dos fatos? O segredo dos fatos é vocês terem, na verdade, um poder de síntese. Então, vocês precisam entender o caso inteiro, resumir esse caso e colocar ali nos fatos de forma bem resumida, ok? Então, volta aí a imagem para os fatos, produção, ok? Na tela para vocês. Então, vem cá, gente, ó. Olha o tamanhão, ó. Tício brasileiro, divorciado, empresário, domiciliado no município M, inconformado com o ato praticado pelo governo do seu estado, governador do seu estado de origem, que negou acesso a elementos que permitissem a certificação de situações capazes de gerar ação popular, impetrou o mandato de segurança perante o Tribunal de Justiça Local, o órgão competente de forma originária, para conhecer e julgar a questão. A segurança foi denegada, pretendendo o impetrante interpor recurso, alegando a violação de preceitos constitucionais, como o direito de petição, acesso à justiça, os atinentes à administração pública. Não houve deferimento da gratuidade da justiça, na qualidade de advogado, elabore a peça cabível contra a decisão que denegou a segurança, observando a competência de juízo, b, legitimidade ativa e passiva, fundamento de méritos constitucionais, legais vinculados, os requisitos formais da peça e a adequação do recurso. Ok? Olha só. Claro que você não vai copiar nada disso desse jeito, né, gente? Agora, foi uma questão bacana. Primeiro, a questão te informou o órgão competente que estava julgando o mandado de segurança contra o governador. Bacana. Você não precisa procurar, a questão já te falou. Legal. A questão já te disse também que você tem que fazer um recurso. Olha só, letra E, a adequação. Tá vendo aí? Letra E, adequação do recurso, ou seja, você não tem que construir uma petição inicial. A própria questão já te deu dicas que você tem que construir o quê? Um recurso. Nós vamos entender qual é o recurso mais para frente, ok? E está dizendo o seguinte, nós temos um mandado de segurança que foi denegado, não é? Uma decisão denegatória, mandado de segurança em tribunal de única instância, aí seria o recurso ordinário constitucional, ok? Nós vamos estudá-lo. Ah, professor, quero ver, gente. Artigo 102, inciso 2, a linha A, recurso ordinário constitucional. Dá uma olhadinha lá, que é este caso aqui, e nós vamos até poder utilizá-lo aí, vamos fazê-lo como oficina de pé. Se vocês quiserem já fazer, ótimo. Em uma das oficinas nós já iremos corrigi-lo, ok? Mas é importante vocês já fazerem esses exercícios. Mas aqui a gente está falando dos fatos, né? Estamos falando dos fatos e, olha, é muito importante vocês terem o poder de sintetizar as principais informações. Então, como que a gente pode sintetizar as informações? Entender o caso, resumi-lo e como que ficaria isso aí na próxima tela para vocês. Olha como é que eu resumi e isso também está na apostila de vocês junto com outros exemplos, ok? Bom, estamos falando de recurso. Quando a gente fala de recurso, o nosso título, gente, não é dos fatos. O nosso título, ele é breve relato dos fatos. Por quê? Porque o breve relato dos fatos, você acaba tendo que contar uma historinha processual. Quando se trata de recurso, você não vai contar apenas o caso em si, você vai contar o histórico processual mesmo. Então, breve relato dos fatos, olha só.
Eu coloquei em outra letra, outra fonte, aumentei a fonte aí para vocês. E por que eu fiz isso? Para ocupar quase a tela inteira aí para vocês. Porque, gente, quando a gente escreve, quando é manuscrito, a tendência é de ocupar mais espaço do que as letras, do que ali no computador. Vocês estão carecas de saber isso. Que o que a gente escreve no computador em uma linha, no caderno, numa folha, vai em 3, 4 facilmente, tá? Então, vejam só. Recorrente impetrou com mandado de segurança após a negativa de elementos que permitisse a certificação de situações capazes de geração popular pelo governador do estado, ora recorrido. O Tribunal de Justiça denegou a segurança ao recorrente, razão pela qual busca, através desse recurso ordinário, a satisfação do seu direito líquido e certo, bem como os demais preceitos constitucionais, o direito de petição, o acesso à justiça, os atinentes à administração pública, volta para mim. Viu, gente? Resumimos bastante essa parte dos fatos. Por quê? Porque tem que sobrar espaço, para a gente fundamentar a nossa peça. Tem ainda um outro capítulo de uma das tutelas provisórias, ou de medida cautelar, ou de medida liminar, ok? E ainda tem os pedidos e requerimentos. Então, tomem bastante cuidado, porque essa parte do enunciado vocês vão ter que ter um poder de síntese. Professor, como é que eu faço para ganhar esse poder de síntese? Vocês vão aprender com o tempo, porque o mais importante é vocês entenderem o que está acontecendo ali naquele processo, o que está acontecendo ali naquele caso, para vocês formularem o dos fatos ali para vocês, ok? Bom, Agora, nós vamos para o item 4. Nós vamos falar de fundamentos. É, de longe, a parte mais pontuada. Na peça de vocês. Essa parte de fundamentos, ok? Eu vou falar para vocês por quê. Bota aí na tela o primeiro slide. Gente, tintim aí para vocês. Já está na tela? A produção é eficiente, hein? Bom, aí, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que quando você escreve, você tem que se basear através de um silogismo aristotélico, ok? O que é o silogismo aristotélico? Ele se baseia, em você fazer uma afirmativa, uma conclusão, através de duas outras premissas. Então, ele é separado em 3 partes. Nós temos premissa maior, premissa menor e conclusão. E é assim que você vai fazer quando você fundamentar a legitimidade ativa, a legitimidade passiva, o cabimento, o foro competente, o direito que foi violado, a repercussão geral, o pré-questionamento, ok? Isso tudo vocês acabam fazendo uso do silogismo aristotélico. Por quê? Porque não basta que vocês apenas digam que o direito do artigo tal foi violado. Segue o artigo e escreva o artigo. Não. Vocês precisam relacionar os artigos da peça processual de vocês ao caso que foi apresentado no enunciado para vocês. E a técnica melhor de se fazer isso é o silogismo aristotélico que está na tela para vocês. E eu coloquei até um exemplo. Vejam só. Aqui a gente está falando de legitimidade ativa. Né? Por quê? Vejam a premissa maior da legitimidade ativa. O artigo 103, inciso 8 da Constituição, aduz que partidos políticos com representação no Congresso Nacional podem propor ADI. Premissa menor. Partido político ABC possui 2 senadores e 2 deputados federais no Congresso Nacional. Conclusão. Portanto, o partido político ABC é legitimado a propor a presente ação direta de inconstitucionalidade. Perceberam, gente? Como que se faz o uso do silogismo aristotélico? A gente relaciona ali, os artigos em todas as partes da nossa peça que a gente quer o quê? A gente quer resolver o caso concreto. Nós queremos relacionar o caso concreto ali, ou mesmo a discussão da lei em tese, se for uma das ações do controle concentrado de constitucionalidade, mas mesmo nelas, utilizamos o raciocínio aristotélico ou o chamado silogismo aristotélico, do jeito que está aí na tela para vocês. Ok? Então, pegou o artigo? Não basta apenas transcrever o artigo ali na peça, não.
é o mesmo que acontece também nas questões abertas. E nas questões abertas, vocês vão encontrar o fundamento lá, vão encontrar o artigo na Constituição, mas antes de vibrar e copiar o artigo, relacione aquele artigo com a questão, com o enunciado, com o que está sendo perguntado, com o caso proposto ali na prova para vocês, ok? Bom, ainda sobre fundamentos, olha só, os fundamentos, está aí na tela para vocês, os fundamentos, o que acontece? Nas petições iniciais, nós chamamos eles de fundamentos mesmo. Então, vem cá, vem comigo aqui no quadro, ó. Então, estamos diante de uma petição inicial. Já construímos o vocativo, já construímos o preâmbulo, já construímos... Vem cá comigo, produção, ó. Já construímos o preâmbulo, já construímos dos fatos, e agora, vamos lá. Título 2. Dos fundamentos. Dos fundamentos. Ok. Nos fundamentos, a depender da petição, vocês vão ter que separar um parágrafo para falar sobre legitimidade ativa. Vão ter que falar da legitimidade passiva. Vão ter que falar também do foro competente. Vão falar também do cabimento. Por que cabe aquela ação e não outra? Legitimidade ativa. Por que aquele cliente, aquele autor que me procurou, ele é legitimado para propor aquela determinada ação? Por que aquela autoridade que está lá no polo passivo, ela tem que constar no polo passivo? Será que ela praticou algum abuso do direito? Será que ela foi autoridade coatora? O foro competente, qual é o órgão jurisdicional? Lembra que eu falei com vocês que em relação ao foro competente, que é competência, não basta vocês apenas falar lá o excelentíssimo senhor, é o STF que julga. Então, ótimo. Excelentíssimo senhor doutor, ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas olha, vocês vão ter que guardar o artigo 102 e seu respectivo inciso e a linha para fundamentar aqui, ó, dentro dos seus fundamentos, qual é o foro competente, por quê. E aí vocês vão usar o silogismo aristotélico, que é aquilo que eu falei, premissa maior, premissa menor. Por exemplo, olha, que é o caso, né? Conforme o artigo 102, inciso 1, a linha A, o STF, o Supremo Tribunal Federal, é o órgão competente para julgar a ação direta de inconstitucionalidade. No caso em tela, percebe-se que a lei 3 pontinhos, em seu artigo 3 pontinhos, feriu frontalmente a Constituição no artigo tal, 3 pontinhos, sendo, portanto, a ação direta de inconstitucionalidade cabível e, portanto, o Supremo Tribunal Federal, o órgão competente para julgá-la, ok? Perceberam? A gente usa o silogismo. Veja que não só disse o artigo, mas eu também relacionei o artigo com o caso concreto, ok? E a gente fala do cabimento. Eu acabei falando aqui um pouquinho do cabimento também. Por que é um mandado de segurança e não habeas corpus? Por que é uma DPF e não é uma ADI? Isso vocês devem falar aqui no cabimento com o seu respectivo fundamento jurídico, ok? Isso aqui, ó, tá dentro dos fundamentos. Professor, e se eu não colocar esse título dos fundamentos? Pode? Pode. Se eu quiser colocar aqui, ó, da legitimidade ativa, pode. Título 2, da legitimidade passiva, pode? Pode. Título 3, do foro competente, pode? Pode. Título 4, do cabimento, pode? Pode. Título 5, gente, é do direito violado, da inconstitucionalidade da norma, do ato coator, do direito líquido e certo ferido,
da falta de norma regulamentadora, da omissão inconstitucional, que é o cerne. É o cerne ali, ó, porque não basta na fundamentação vocês tratarem só desses assuntos não, tá? Aqui, ó, vocês têm que ir no mérito da ação de vocês, que é a parte principal, é o direito violado, e que pode ter vários títulos diferentes, inclusive ser um título à parte também, ok? Lembrando que, se vocês não quiserem colocar dos fundamentos como um título, vocês podem colocar cada um desses tópicos como um título também. Só me deixo como sugestão para vocês, em vez de vocês colocarem assim, ó, legitimidade ativa com letra cursiva, igual eu fiz, botem letra de forma e boto da legitimidade ativa. Ah, professor, pode grifar? Gente, não grifa. Não grifa, porque você pode marcar a sua prova. Bota só o título. Números romanos, ó. 1, da legitimidade ativa. 2, da legitimidade passiva. Tá? A partir daqui, nós passamos a construir os nossos fundamentos. Mas eu estou falando aqui de petição inicial, né? Eu posso ter fundamentos nos recursos? Claro, né, gente? Claro que pode ter fundamentos nos recursos. Os fundamentos nos recursos também têm cabimento, foro competente, vocês vão ter que falar a mesma coisa, legitimidade ativa, ok? E aí, ó, o que acontece com os fundamentos, a parte principal lá dos fundamentos do recurso de vocês? Na parte do recurso, vocês vão chamá-la de razões recursais. Razões recursais, que são as razões pelas quais vocês estão aí, ó, recorrendo daquela decisão, daquela sentença, daquele acórdão, ok? Que foi proferido contra ali o seu cliente, ok? Nós vamos estudar recursos também, fiquem tranquilos, tá? E aí a gente vai perceber que alguns recursos têm fundamentos, têm características próprias. Por exemplo, ó, o recurso extraordinário exige que você abra ali, ó, 2 capítulos para falar sobre o pré-questionamento e a repercussão geral, que nós vamos estudar e nós vamos entender o que é isso aí, tá certo? Bom, continuando, vem comigo, produção, bota na tela aí, ó, dos fundamentos, das razões recursais, das preliminares de mérito em contestação. Se por acaso, traz a imagem para mim, se por acaso, no enunciado de vocês, não é uma petição inicial porque não inaugurou a ordem jurídica. Inaugurou a ordem jurídica, pode ser que seja uma defesa, ou se tiver uma decisão, que seja uma decisão interlocutória, uma sentença ou um acórdão, opa, recurso. Mas se for alguém que ingressou com um processo contra você e que você tem que elaborar a defesa, olha, estaremos diante de uma contestação, possivelmente. E nessa contestação, os fundamentos, ó, são preliminares. As preliminares são aqueles defeitos de ordem processual que você vai contra-atacar aí contra quem te processou, ok? Processou o seu cliente, né? E tem o quê? Além das preliminares, tem o mérito, que aí é o direito violado propriamente dito, propriamente atacado, ok? Então, veja, estudamos hoje aqui o preâmbulo, os fatos, falamos sobre silogismo aristotélico, ok? Falamos um pouquinho sobre os fundamentos, beleza? Então, olha, ainda eu tenho quanto tempo, produção? Tenho 1 minutinho aqui? Então, vem cá. Eu ainda tenho 1 minutinho e quero trabalhar essa última tela com vocês, né? Aliás, que eu já até trabalhei, ó. O que trabalhamos nos fundamentos? Foro competente, competência. Cabimento, por que cabe aquela ação e não outra? Legitimidade ativa, quem é o autor que está propondo a ação? Legitimidade passiva, contra quem? 5. Mérito, que nos recursos são as razões recursais, ok? Então, beleza, gente. Vamos ficar por aqui, porque se eu começar a tratar de tutela provisória com vocês, que é o próximo tópico que nós vamos cuidar, a gente vai interromper o raciocínio. Então, encerramos por aqui, deve estar faltando poucos segundos. Obrigado aí pela presença de vocês e aguardo vocês no próximo encontro. Aliás, eu não esqueci. Eu não esqueci o quê, professor? Todo final de uma aula minha, eu homenageei vocês
com uma música motivacional para tornar os nossos dias mais alegres. E eu quero dizer para vocês, já decorrido esses 50 minutos nossos de aula, que esse momento, às vezes, é um momento muito difícil, né? Você está tendo ali, assistindo a aula, lendo aqueles artigos, assistindo a aula da professora Helena Barreto está gravando um curso sensacional sobre as alterações do novo CPC. É muita informação, muita coisa para grifar, mas o importante, gente, é vocês estarem aí, ó, na casa de vocês, onde vocês estiverem, entendendo aquilo que a gente está dizendo, entendendo aquilo que a gente está falando, ok? E, acima disso tudo, vocês precisam acreditar em vocês mesmos. É preciso, antes de mais nada, um pensamento positivo. E eu gostaria muito que vocês, antes de uma aula, onde vocês não perceberam, não entenderam direito, que vocês terão a oportunidade de pesquisar sobre a matéria e de reassistir a aula de novo, que vocês tenham um pensamento positivo. Porque Henry Ford, ele já dizia que se a gente acredita que um problema é um problema grande, grande ele será. E se a gente acredita que um problema é pequenininho, ele vai ser pequenininho sim. Então, pessoal, vejam só, acreditem em vocês, pensamento positivo, sabe por quê? Porque vocês são os melhores. Portanto, a música que eu dedico para vocês é da Tina Turner, The Simple the Best, ok? Simple the Best, vai lá, produção, um abraço, tchau, tchau!